Fala, galera! Inter vence o Corinthians e abre vantagem nas oitavas da Copa do Brasil. Matheus Bahia e Alan Patrick fazem os gols colorados na noite deste domingo no Beira-Rio. Time gaúcho não ganhava desde maio. Vamos ver aí o que os comentaristas acharam desta vitória do Internacional sobre o Corinthians. O Garro foi perguntado depois da partida, obviamente, a resposta vem protocolar. Mas sobre a situação do Corinthians, como é que fica para tentar fazer os 2 gols? Data muito difícil. Vamos ouvir um dos principais jogadores do Corinthians falando desse resultado ruim, embaçado, resultado ruim para o Corinthians. Vamos ouvir o Garro. Ainda não acabou, faltam 90 minutos, sabemos a força que a gente tem em casa, a força da nossa torcida. Não vamos falar das coisas que foram acontecendo, do trato, de como o juiz fala para nós. A vezes temos que medir com a mesma vara que o juiz fala para nós. O respeito é para todos, de a gente para o juiz para a gente. É só por um futebol brasileiro melhor. Caramba. É óbvio que dá, né, gente? Matematicamente, fazer o Corinthians faz 2-0 aqui. Nada está decidido. Quem jogou no Corinthians sabe que dá. Nada. Tem que fazer um gol no primeiro tempo. Quem jogou no Corinthians sabe que dá. É um resultado que dá para virar. É? Para o Corinthians, sim. Também acredito. Se fizer um gol no primeiro tempo, tem possibilidade de fazer o 2, o segundo gol. Agora, se acabar o primeiro tempo 0-0, aí fica mais complicado. Paulinho. Hoje foi um jogo que, por mais que vocês estão falando do Yuri Alberto, o Yuri Alberto fez falta, mas ao mesmo tempo, nesse jogo, o Yuri Alberto ia ter muitas chances. Até porque o Guinegão se movimentou muito bem, o Caio César não teve chances ali, o Matheus Bahia marcou ele muito bem. Então, as jogadas de profundidade que normalmente o Corinthians tem, a equipe do Internacional marcou muito bem. Então, esse jogo em casa precisa ser completamente diferente. O Corinthians precisa jogar com muito mais concentração, não pode errar como errou os passes e tem que jogar com mais profundidade. Mas vai jogar, não vai jogar no gramado da Neoquímica Arena, no gramado bom, tá? Porque houve um erro na programação do período de Copa do Mundo. Os jogadores do Corinthians estão reclamando do estado do gramado. Hoje, na época de vocês jogavam em gramados horrorosos. Mas não é? Quando tinha grama. No nosso tempo não tinha grama e tinha toiceira. Toiceira. É isso. Sabe o que é toiceira? Que a bola desviava. Tinha até formigueiro. Tinha até formigueiro. De bola. Tinha até formigueiro. Tinha tudo. Né? Às vezes até ajudava, né? No nó do chute, levantava um pouquinho. Levantou, você já pegou. Só que o ponto forte do Corinthians, todo mundo fala, era o gramado do Corinthians, Neoquímica Arena, um gramado de excelência. E volta depois da Copa do Mundo, já no primeiro jogo, os jogadores vão lá e não gostam. O Ranieri saiu com o joelho tudo ralado, de areia e tal. O Diniz fez forte Diniz, aí vai pro primeiro jogo, falaram, não, o próximo jogo, não vou me recordar que seria o último jogo que teve na Neoquímica, vai estar ok o gramado. Não estava. Aí o Diniz, né, Bernardo? O Diniz veio forte. Agora estão prometendo para o jogo contra o Inter. Não vai estar. Não vai estar. Então, A grama é natural? É mista. Como é que você vai controlar uma grama que não é natural? Estão falando que o ideal seria ser... A empresa se pronunciou aí, contradizendo aquilo que disse o Corinthians. Falou, precisava de 60 dias. Anteciparam. E aí perdeu o labiar, ligamento cruzado. Não se sabe se foi a grama ou não, mas a grama não estava numa condição legal. E agora tem que fazer um jogo importantíssimo contra o Inter. Não vai ter o Yuri, não vai ter o gramado. Isso também tem um impacto, porque na época de vocês era outra questão. Hoje tem que ter a chuteirinha, aquela história toda, Zé não? É bem diferente os gramados do nosso tempo para esses de agora. O que é isso? Um buraquinho, 2, 3, 4, mas isso não vai fazer diferença nenhuma, pô. Para. É isso. Ô Zé, na nossa época não tinha nem campo para treinar, pô. Então, é isso aí, Paulinho. Para passar, vocês conhecer, temos os 4 que jogaram no Corinthians. O Miller no espaço mais curto, mas a experiência não lhe falta. Conhecendo o Corinthians, para passar, precisa exatamente do quê? Além dos gols, tal, para configurar. Precisa o quê? A torcida vai estar lá. O que precisa fazer nesse jogo para tirar essa diferença de 2 gols? Qual é um ingrediente básico? Uma entrega maior. Uma entrega maior na partida. Não deixar o adversário gostar do jogo. É isso. Esse é o ponto principal. É não deixar o adversário gostar do jogo. Não deixar sair jogando, nada. É marcação Pressão. Pressão em cima, fungando no cangote. Só assim consegue reverter. Até porque é uma decisão.
Se você vai ficar esperando o adversário tocar a bola lá atrás, Lá no meio campo. marca a pressão. Até porque ele tem que ver que o Inter, no Campeonato Brasileiro, tá na zona de rebaixamento. Eu acho que o reverte. time do Inter é fraco, tecnicamente. Eu acho que reverte. Então dá para reverter essa situação aqui na Neoquímica. Agora, tem que fazer o gol logo, no primeiro tempo. Aí sim o Corinthians tem possibilidade de fazer até 3. Bernardo, um ingrediente fundamental. O ingrediente, o corintiano sabe, a pressão, pô, o time entra pressionado, quem joga no Corinthians sabe que é assim que funciona, sabe que a torcida ela vai te apoiar, a pressão existe. Então, é o jogo que o corintiano gosta de jogar. Você foi campeão pela Copa do Brasil. Na sua passagem do Corinthians, algum jogo, você se recorda, o Zenon também, o Paulo também, algum jogo no Corinthians que, esse é o jogo que vocês conseguiram essa... Eu contra o Flamengo. Eu lembro desse jogo. Os 2 anos consecutivos, 83 e 84. Como é que foi? A gente tinha que ganhar de 4 do Flamengo. E ganhamos de 4. Os 2 jogos. Tinha perdido no Rio, tinha que fazer 4 aqui. Tinha que fazer 4 aqui. Fizemos 4. Bernardo, você lembra de alguma virada, assim, de um resultado que vocês foram buscar que parecia difícil? Um jogo que, coincidentemente, foi um jogo que eu fiz um gol no final, no último minuto, que nós tomamos um baile da Portuguesa, 2 jogos nós tomamos um baile. No primeiro jogo foi um gol do Vitor, e o Marcelinho meteu uma bola para ele fez o gol. E aí, no segundo jogo, eu fiz o gol no último minuto, a gente estava desclassificado, ia todo mundo para casa. Então, o Corinthians é isso. Depois teve a final contra o Palmeiras, que o Palmeiras, teoricamente, era muito superior a gente, que nós fomos lá e conseguimos ganhar do Palmeiras. Então, é o jogo que o corintiano gosta, que o Corinthians gosta de jogar, né? Para mim, reverte. Para mim, reverte também. Reverte para você, Paulo, reverte? Não, reverte, até porque o que jogou hoje teve todo o domínio do jogo. Pressionou a equipe do Internacional, só que os erros foram maiores. E aí foi aquilo que o Zenon falou. O Internacional começou a gostar do jogo. E aí, gostando do jogo, faz 1-0, o Corinthians tem que sair para o empate e acaba tomando o segundo gol. Então, esses erros que não podem cometer, mas reverte sim. Você falou, né, Paulo, que o Corinthians teve 70% de posse de bola? 34% de posse de bola. Que é isso, cara? Que é isso? O jogo será na quinta-feira. Bom, ontem teve esse jogo, já que foi citado aqui, Vasco e Fluminense. Vamos ouvir Fernando Diniz. Agora sim, hein? O homem apareceu. Vamos lá. Aquilo que tem acontecido nos treinamentos, o que aconteceu na semana, ele tá aí, ele acabou sendo um pouco prejudicado, o Gui, pela minha chegada, ele estava machucado. Aí depois, quando ele voltou, o time já vivia um bom momento e ele foi tendo poucas oportunidades, mas ele não estava treinando pior do que os outros. É uma questão de opção. E nada impede também do Pedro Raul jogar na quinta-feira, que são jogadores. O Pedro Raul também teve um problema de lesão na véspera do jogo contra o Atlético Paranaense, que ele sentiu pubis. E o Gui foi bem nos jogos, ele era até opção também para jogar na quinta-feira. E hoje eu achei que o jogo pedia, um jogador que tinha umas características, em algumas coisas lembra o Roberto, um jogador que ataca espaço, que se dedica muito também na marcação, que preenche bem a área, que está sempre incomodando. E ele procurou fazer o melhor hoje no jogo e contribuiu da maneira dele. Diniz, aqui, boa noite. Henrique Filhote, sim, para hoje não. Diniz, agora, na quinta-feira, tem uma missão que, na sua gestão aqui no Corinthians, só em uma oportunidade que você conseguiu um placar que daria classificação direta, que foi agora diante do Remo. Como confiar, como que você analisa essa questão para essa partida com uma desvantagem larga, pensando que você pode ter o retorno do Memphis e ainda assim um ataque desfalcado, principalmente do principal artilheiro da temporada, que é o Yuri Alberto? Acho que a primeira coisa é acreditar, obviamente que não é uma situação fácil a reversão, mas a gente tem que acreditar e procurar fazer o nosso melhor. A gente já fez ótimas partidas em casa, com volume importante de ataque, e o mínimo que a gente tem que fazer é acreditar. Se a gente não acreditar, não teríamos chance de reverter. Então tem que acreditar, o time tem potencial para fazer, mesmo sabendo que o Inter tem um grande time, um time bem treinado, mas a gente tem que acreditar até o final e nós temos que fazer o nosso melhor daqui até o final do jogo de quinta-feira. Algumas vezes você já falou sobre esse problema de tentar preencher mais a área. Hoje foi o Gui, outras vezes já foi o Pedro Raul. E com tantas ausências no ataque, você tem
pensa em algo diferente, algo que você ainda não fez para esse jogo de quinta-feira, para tentar sanar esse problema e também impressionar mais o Inter? Eu acho que a gente terminou o jogo hoje de uma maneira positiva, no sentido de ter mais pressão e mais presença na área. A gente teve chance, pelo menos, de fazer um gol. O goleiro fez uma grande defesa num dos lances e tivemos um pênalti muito claro que não foi marcado. Então a gente teve o volume, depois que a gente tomou os 2-0 com as mexidas, a gente soube se lançar mais na frente e jogamos de uma maneira mais compacta. Embora a gente tivesse colocado o time mais para frente, a gente não ficou exposto. Então a gente teve uma área mais preenchida. A questão não é só ter o jogador contra o Remo, contra o Grêmio aqui, contra o Peñarol em casa. A gente fez jogos com bastante ataque pelos lados e com bom preenchimento de área. Isso é uma coisa que a gente foi melhorando com o tempo. Hoje no primeiro tempo faltou bastante. Contra o Remo não faltou, contra o Grêmio aqui também não faltou isso, mas hoje, principalmente no primeiro tempo, faltou a gente preencher mais a área. O Corinthians hoje teve muitas ausências por questões físicas e ainda tem a questão do Memphis. Qual é o peso que essas ausências tiveram tanto para o jogo de hoje quanto terão para o restante da temporada? Eu espero sinceramente que a gente consiga dar conta. Acho que confio nos jogadores. Essa questão ela só teria o futuro que vai dizer, só o tempo que vai dizer. Eu acho que a gente tem condições de a gente se ajudar e buscar soluções com o que a gente tem e conseguir fazer boas partidas e conseguir continuar de uma maneira positiva na temporada. Não estou falando especificamente do jogo de hoje, da maneira como o time vinha vindo. Não adianta a gente ficar olhando para trás, os jogadores machucados. Ninguém queria um jogador, todo mundo sabe que um jogador do Quilate, do Roberto, um dos principais atacantes do Brasil, a gente não jamais queria que tivesse acontecido, mas aconteceu. O Labiá estava vivendo o melhor momento dele no Corinthians, machucou. A gente espera que dê tudo certo para o Memphis chegar e entrar em forma rapidamente para poder nos ajudar. Mas não adianta a gente achar que ficar olhando no retrovisor daquilo que já aconteceu. Eu acredito muito no potencial do grupo, que a gente tem tudo para achar boas soluções e caminhar bem. Bom, seguinte, para passar aqui para vocês e principalmente para quem está acompanhando a gente. Você viu que o Diniz tem uma cutucada aí na arbitragem, né? Pênalti no final e tal. O Marcelo Paz falou antes do Fernando Diniz. E ele disse o seguinte, não justificando nada de resultado, mas uma fala conceitual. Um jogo com 49 minutos apenas de bola rolando mostra que não foi bem conduzido. Eu posso achar que não foi bem jogado. Mas os jogadores dele, como o Mateuzinho para o lance no meio da área para ficar, tudo reclama, tudo gesticula, tudo cativa. O lance do primeiro tempo a gente passou aqui, a gente não falou. É absurdo, ele levanta ali, e para mim, inclusive, poderia ter sido dado pênalti. Aí levanta a mão para reclamar, a prioridade é sempre reclamar. Bateu no braço do jogador do Inter, né? Tá claro para você que bateu ali? Claro. E para mim, bateu lá e depois bateu no dele e ele ainda fez assim. Não, porque bate nele tipo o braço. O que eu acho é o ponto central para mim é esse, professor. O ponto central para mim é a prioridade é sempre reclamar, depois jogar. Primeiro reclama, depois joga. Primeiro catimba. Aí vem o diretor do time, no dia do papelão desse do lateral, falar que foi o juiz que não deixou? Olha lá, o recomendado mínimo são 60 minutos. Quer se apegar aí para mudar o debate. Foram cartões amarelos para o Corinthians. Um pênalti absurdamente, palavras do Marcelo Paz, absurdamente não marcado no Bidu, incontestável, causa estranheza, nem árbitro de campo, nem o VAR chamarem. Foi uma arbitragem complicada. Aí vem, ó. No meio de semana, esse árbitro teve atuação questionável em Vitória e Palmeiras. Eu falei que esse jogo ia render para todo mundo. Isso tem que ser repensado pela CBF. Essa escala de arbitragem foi feita lá atrás. E aí o árbitro faz jogo ruim e, como prêmio, vem apitar esse jogo decisivo. Não, mas ele faz... muito fala conceitual... Isso aí, você tá alimentando muita coisa baseada em relação, sem nenhuma comparação. Quando você vai para um texto falar porque é complicado, estranhamente ele está sugerindo o quê? Seja direto. O que ele está sugerindo? O que ele está querendo falar e não fala? Não sabe? O que ele está contribuindo para o tal debate? A gente voltou da Copa do Mundo. É chato demais isso, da Copa do Mundo, sabe? E foi semana de nota. Mala. Nota de Palmeiras, nota de Flamengo. Isso é chato, hein? O Corinthians agora quer entrar no assunto por causa disso. Cara, assim, as pessoas não têm noção do quanto isso é fala, nocivo que o time não joga. De uma maneira geral. Essa cultura do tempo inteiro. E assim, não é que a gente não tenha problemas com a nossa arbitragem. Tem que melhorar.
né? Mas a melhoria não passa por aí, Quando que Léo? a gente vai discutir o papel dos nossos técnicos, dos nossos dirigentes, dos nossos jogadores, na qualidade do jogo, na falta do tempo de bola rolando, nessa cultura também de que tudo se reclama, tudo se para o jogo para reclamar. O culpado é só a arbitragem. O jogador não tem culpa nenhuma. O técnico que azucrina todas as decisões também não tem culpa nenhuma. E me decepciona um pouco o vir do Marcelo Paz essa Pois é. postura, assim, Eu digo isso porque né, é um dirigente que fez um trabalho incrível no Fortaleza Mas e vem um fazendo cenário bem diferente, porque também cenário não sei bem até que ponto diferente, é uma pressão de tempos claro, também que com entra certeza. nesse balaio. Com certeza, sim, mas ainda assim decepciona porque é um homem forte no futebol, que poderia fazer parte de uma mudança estrutural muito mais racional do que CEO de emocional. bloco, de liga, até assinou o Corinthians. E cai para esse discurso de política de É um discurso pequeno, Se né? a gente tivesse uma liga organizando o campeonato, pergunta se na Premier League pode fazer isso. Pode ir questionar a integridade do campeonato assim, à torta e à direita? Não pode, cara. O próprio produto, Não né? pode. Você joga contra o seu próprio produto que você está querendo vender para o mundo inteiro. E ele exagera nos absurdamente não marcado. Isso é uma coisa que você só fala se é um erro de incontestável. né? Eu acho que ele se perdeu aí, como talvez nunca tenha se perdido em sua carreira, primeiro como presidente, depois como CEO no Fortaleza. E só uma coisa, não está proibido o dirigente se manifestar. O que eu acho é o ponto central do jogo hoje não foi a arbitragem. O ponto central é você tenta levar para um lado, e o torcedor do Corinthians, até para acompanhar minimamente reações, o torcedor do Corinthians não acabou o jogo hoje falando de arbitragem. Ele acabou o jogo falando de substituição de Diniz. Peraí, tem Tá 50 coisas para falar antes disso hoje. Então, assim, eu acho que você também tirar o torcedor para bobo e achar que o torcedor não está vendo o que não está acontecendo em campo, sabe? Parece que não. Fala antes do treinador, sabe? Questiona. Ah, não, porque o jogo de quarto, estranho. Vamos sentar então na sala. Fala aí, o que você tem para falar do jogo de quarto? O que você quer dizer? O que você quer afirmar quando você diz que estranho? É o que você está querendo insinuar? Seja claro. Senão também é um grande vazio. Não, porque senão ele está fazendo um dirigente que era tão elogiado por nós aqui, ainda é. Isso é Até pela condução das coisas do Corinthians, tem sido muito pé no chão nas declarações com relação a Memphis, a contratações, a Transferban e tal, etc. Ele faz um negócio desse, ele está fazendo uma coisa que é mais velha do que andar para frente. O que é? Choro de garantia. Está jogando a pressão lá para quinta-feira. Choro de garantia. Eu vou chorar hoje para garantir na quinta. Exatamente. Mais do mesmo. É o choro aqui para garantir lá na quinta-feira. Mas por que esses caras continuam fazendo isso? Desde os mais velhos até dirigentes que a gente coloca como mais diferenciados e tal, etc. Por quê? Porque funciona. É por isso que uma Leila Pereira incomoda tanto. É lógico. Porque ela não tem essa postura. O treinador dela pode ter, o jogador dela pode ter, mas ela, como a voz principal dentro do clube, como uma presidente, ela não tem. E ela incomoda muita gente por isso. Até os próprios palmeirenses, que gostariam que ela estivesse mais à frente das câmeras, falando de arbitragem. Ela não se presta esse papel. Porque ela sabe que a mudança estrutural dentro do futebol, ela não passa por uma coletiva de imprensa para você desviar o foco da sua equipe que não desempenhou e jogar o foco na arbitragem. Então, assim, eu de fato fico decepcionada com essa postura do Marcelo Paz, porque dentro do trabalho que ele fez no Fortaleza, chega ao Corinthians para resolver muitas questões, ele passa a desviar por um caminho que não é favorável. E algo totalmente dispensável, né? Se ele não vem a público falar isso, ninguém ia cobrar nada. Não, é porque assim, sabe, quando acontece um escândalo, uma barbárie na arbitragem, que assim, é um consenso, todo mundo aqui à mesa. Pode acontecer, porque a arbitragem tem um nível ruim. Claro, beleza, uma coisa não invalida outra. Pode acontecer e acontece. Um escárnio, que todo mundo concorda, foi um absurdo e tal, não sei o que. O dirigente aparecer, o outro falar e tal, porque também a gente sabe que não leva a nada. Eles falam, eles gritam, porque tem que dar uma satisfação para o torcedor ficar satisfeito com isso, né? Tá lá, tá me representando e tal, etc. Cartinha, manifestação lá para a CBF, uma reuniãozinha aqui, outra colar e tal, e ok, a gente não sabe no que isso dá, a gente sabe que não dá, uma pressão para o jogo seguinte e tal, etc. Mas assim, não teve nada assim no jogo também. Ai, meu Deus, alguém tem que falar, roubaram o timão, meteram a mão no Corinthians e tal. Ou seja lá que time for, em outra circunstância. Quer dizer... O discurso ficaria vazio se não fosse o mesmo árbitro de quarta-feira. Exatamente, por si só ele já é vazio, né?
Agora pega o gancho do árbitro de Parece que foi quarta-feira. buscar, Não. ter algum motivo Essa relação. Agora todo mundo vai usar essa referência de Palmeiras e Vitória. Esse cara vai apitar o quê no meio de Não, semana? e ele usar- Ou na próxima rodada. Vamos ficar de olho. Olha o cara lá de Corinthians e Inter, Palmeiras e Vitória. Pronto, fica marcado. Ele usar é pior ainda, porque o Palmeiras é o grande rival do Corinthians. Exatamente. Então fica esse negócio de jogar pra galera, enfim. Ele Exatamente. jogando bola lá hoje. Muito sim. Ponto final. O Internacional fez valer o fator local e o apoio de mais de 30 mil torcedores e venceu o Corinthians por 2-0 na noite deste domingo no Beira-Rio. Matheus Bahia e Alan Patrick, de pênalti, anotaram os gols que dão a vantagem para o jogo da próxima quinta-feira em um intervalo de 6 minutos na etapa final. O resultado encerra uma sequência de 5 jogos do Inter sem ganhar. A última vitória havia sido em maio, enquanto acaba também com uma série de 5 jogos sem perder do Timão. Com o resultado, empate em São Paulo classifica o time gaúcho, que pode até mesmo perder por 1 gol de diferença. Vitória por 2 gols força a decisão para os pênaltis, enquanto o placar por 3 ou mais gols de diferença leva o Corinthians para as quartas de final. Com 1 minuto, Breno Bidon já deu o tom e obrigou Matheus Cunha a espalmar no cantinho. O Corinthians começou com controle da bola, algo sempre esperado pelos times de Fernando Diniz. O Inter se manteve mais recuado e posicionado para fechar os espaços, como já ocorreu contra o Flamengo. O primeiro contra-ataque colorado foi aos 6, com finalização de Bernabei de dentro da área por cima. Equilibrado, o jogo ficou truncado com faltas e disputas fortes. A melhor chance foi para o Inter. Gabriel Paulista errou o passe e deu a bola para Carboneiro. O atacante arrancou pelo meio, mas Hugo impediu o gol. 2 minutos depois, o colombiano saiu na cara de Hugo e tentou uma cavadinha, mas estava impedido. O Corinthians costurava a troca de passes e rondava a área, mas não fez Matheus Cunha trabalhar. No finzinho, o Colorado ainda pressionou na área e gerou perigo ao gol de Hugo. Caio César em finalização e Guinegão em cabeçada de dentro da pequena área. Chegaram próximo do gol. O Inter respondeu com uma roubada de Alan Patrick, após erro de Hugo. O camisa 10 abriu para Bruno Henrique e recebeu o cruzamento rasteiro, mas foi travado na hora de desviar. Logo depois, Carboneiro recebeu bola longa, balançou e cruzou fraco. Hugo interceptou tranquilamente. As chegadas do Inter foram um prenúncio. Matheus Bahia ficou com rebote de escanteio e chutou mascado. A bola quicou e entrou no cantinho aos 15. Aos 19, Alan Patrick puxou o contra-ataque que terminou em pênalti em Bruno Gomes, convertido por Alan Patrick. Gol e 2-0 para os colorados. A partir daí, o Corinthians avançou e tentou pressionar. Levou perigo em cabeçada de Gustavo Henrique, depois anulada por impedimento, e 2 vezes com Matheus Bidu dentro da pequena área. Nos acréscimos, Ranieri quase descontou ao cabecear escanteio, mas Matheus Cunha voou para evitar o gol. As duas equipes se enfrentam na quinta-feira, às 20 horas, na Neoquímica Arena, para definir quem avança às quartas de final da Copa do Brasil.